Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. E agora eu entendo a felicidade do presidente Jair Bolsonaro, né, a felicidade que ele estava ontem quando assinou o decreto aí que regulamenta, né, o porte de armas para os CACs. E essa felicidade dele provavelmente veio devido à abrangência que esse decreto trouxe. Ele foi além dos CACs e trouxe outras categorias, e é sobre isso que vamos falar aqui nesse vídeo. Primeira coisa, só para a gente situar aqui, quem não sabe o que é CAC, CAC é a sigla para colecionador, atirador, né, e caçador. Então é uma sigla que o Exército ele certifica, né, esse tipo de categoria. Então é o Exército que regula e controla as armas dessa categoria. Havia uma insatisfação dos atiradores, aqui que eu falo principalmente dos atiradores, porque eles, obviamente, né, praticam o tiro com muita regularidade e não tinham o seu direito de ter o porte de armas atendido. Tá? E quando a gente fala direito do porte de armas atendido, vale lembrar aqui que o porte de armas é garantido no Brasil há muito tempo. Isso não é nenhuma novidade. O que acontecia era o seguinte, devido, né, ao governo anterior, em toda a política desarmamentista aí iniciada lá na era Fernando Henrique, mas que foi colocada em lei através do governo Lula, simplesmente eles pegavam esse teu direito ao porte de armas, que existe, e colocavam lá a questão da efetiva necessidade. E era nesse momento, na hora de comprovar a efetiva necessidade, que a Polícia Federal, por recomendação aí do Ministério da Justiça, não dava porte de armas para ninguém. Então, o mesmo ocorria aí na questão da posse de armas, né? Que é quando você compra uma arma para poder manter em casa para defesa. Era a mesma coisa, né? Como é que o presidente resolveu a questão da posse de armas? Aquele decreto lá no início do ano. Ele colocou a questão da efetiva necessidade, ele colocou os números do mapa da violência de 2016. Então essa foi a forma que ele liberou praticamente a posse de armas, ele garantiu, né, esse direito para toda a população civil. Na questão agora do porte, da regulamentação do porte dos CACs, o que ele fez é algo muito parecido. Ele pegou essa questão da efetiva necessidade, né, que era o entrave aí da Polícia Federal na hora de conceder o porte, e ele especificou algumas categorias que agora, só por fazer parte dessa categoria, já vai ter a sua efetiva necessidade comprovada. E isso aí resolve o problema de muita gente, tá? Obviamente, a questão das demais categorias, do resto da população que não está inclusa, que não é atendida por esse decreto, isso aí será trabalhado através de lei, isso não vai ser trabalhado através de decreto, através do projeto de lei que já está tramitando na Câmara aí já há algum tempo, né, do deputado Peninha. Então, ou seja, é outro assunto. Então, vamos nos ater aqui às categorias, né? Entrou aí nessa comprovação de efetiva necessidade os CACs. Então, obviamente, o atirador, né? Não existe melhor pessoa para poder portar uma arma na rua do que um atirador. Esse cara ele é obrigado a ir no clube de tiro várias vezes ao ano. Então o cara está sempre praticando tiro. Então é uma pessoa altamente treinada para poder carregar uma arma. Então era uma questão absurda, né? E tinha até a questão do transporte, que o atirador desportivo, ele tinha sua arma em casa e ele tinha que levar a arma desmuniciada até o clube de tiro. Eu já falei isso no meu outro vídeo aqui, se vocês não viram, assistam que eu falo mais sobre esse assunto. Mas houve já uma portaria do Exército para poder regulamentar essa questão. No caso agora ele já consegue transportar, né, a arma municiada, e esse decreto ele só chancelou isso, só regulamentou isso. Então continua da mesma forma. A diferença é que agora o atirador ele pode requisitar o porte de armas da Polícia Federal e ele será atendido, desde que ele cumpra todos os requisitos. Os requisitos são todos questões de idoneidade, todo aquilo, as comprovações que já existiam, e atividade ilícita, comprovante de residência, laudo técnico, dizendo que a pessoa sabe atirar. Se a pessoa é um atirador, obviamente ela sabe atirar.
e agora ela, através aí da sua certificação, ela vai conseguir a efetiva necessidade. Isso aí vai valer também para os caminhoneiros, né, motoristas autônomos ou que trabalham para empresas. Também, só o fato de você ser caminhoneiro já vai entrar aí nessa comprovação de efetiva necessidade, então você vai ter o seu direito ao porte atendido. Advogados, jornalistas que cobrem a parte criminal também entram aí nessa contemplação do porte de armas. Conselheiros tutelares, né, que atuam aí às vezes em situação de litígio, podem sofrer alguma ameaça. Auditores fiscais já estavam, né, já eram abordados. Guardas municipais, agentes penitenciários. Aqui realmente é o país dos absurdos, né? O cara lida com um preso o dia inteiro, né, podendo ser atacado quando sai do trabalho, quando sai do presídio, e ele não tinha o direito atendido, né, de porte de armas. Ele ficava travado nessa questão da comprovação de efetiva necessidade, coisa que agora o agente penitenciário também poderá ter o seu porte de armas atendido. Guardas municipais, como eu já falei, vigilantes, seguranças também, pessoas que trabalham armados, por exemplo, seguranças de transportadoras que andam com uma 12 dentro de um carro blindado, de um carro forte o dia inteiro, mas o cara não pode ter, não podia ter o porte de arma. Realmente não faz o menor sentido. Agora essa categoria também será atendida. Tá? Eu vou deixar o decreto aí integral, o link aqui embaixo na descrição para vocês, quem quiser ler tudo lá poderá ver. Outra questão importante, calibres permitidos, né? Eu quero até fazer um comentário mais para o final do vídeo, mas os calibres para defesa, para porte de armas que eram permitidos até o momento, eram o calibre 38, 380, né? Que quem entende de armas sabe que isso aí não tem um poder de parada tão eficaz quanto uma 40, uma 45, que agora é permitido. Então essas categorias aí que eu falei, que foram contempladas com o porte de armas, elas poderão adquirir uma arma, uma 45, uma 40 ou 9 milímetros para andar com ela para defesa. Isso também foi um grande avanço, um avanço fenomenal aí do que veio junto com esse decreto. Tá? Também tem a questão dos praças, né? Os praças são aqueles militares ali de baixa patente, sargentos, cabos que estão engajados, que já estão mais de 10 anos ali, então eles já têm a estabilidade. E eles também não tinham direito a porte de armas. O Brasil, a gente vai demorar muito tempo ainda para a gente corrigir, né, as aberrações que existem no Brasil. Mas, de fato, o decreto foi muito bom, foi além do esperado, tá? Foi tão bom que é capaz do Supremo Tribunal aí querer questionar isso em algum momento. Vamos ver como vai ser a reação do Legislativo e do Supremo Tribunal Federal. E quando a gente fala aqui de calibre permitido, né, que houve esse avanço agora com o decreto, eu acho que aí os conservadores, né, todos os formadores de opinião, os intelectuais que militam, né, que querem o avanço dessa agenda do direito à legítima defesa, né, porque essa questão de comprovação de efetiva necessidade, no meu entender, é um absurdo. A efetiva necessidade é você estar vivo. Se você está vivo, você tem o direito de defender a sua vida. Pronto. Essa é a efetiva necessidade. Qual a efetiva necessidade? Estou vivo. Pronto. Mas, ok, temos que avançar e muito ainda no Brasil quanto a isso. Agora, essa questão de calibre, ela é um calibre permitido, é uma invenção da época da ditadura Vargas. Na verdade, antes de virar ditadura, antes do Estado Novo, mas veio logo após aí aquela revolução constitucionalista, né, que foi aquela guerra civil entre a Força da União, Getúlio Vargas, contra o Estado de São Paulo. E depois daquilo ali, o Getúlio Vargas ele percebeu que as polícias, que naquela época tinham até aviões de guerra, as polícias não poderiam estar tão armadas quanto o Exército, quanto o poder da União. E é daí ele tem a ideia de manter o monopólio da violência, como o próprio general Mourão já afirmou, nas mãos das Forças Armadas. Então, uma forma de você quebrar, né, esse controle estatal vindo aí dos militares, que diga-se de passagem, tá, o Bolsonaro mesmo falou ontem, durante seu discurso de assinatura do decreto,
que ele teve que brigar muito com os militares para poder avançar isso aí. O Ministério da Defesa, o Exército, que controla toda essa parte bélica do Brasil, entrou em conflito com o Bolsonaro e ele conseguiu furar, né? Ele foi adiante, como ele mesmo falou, até onde a lei permitia. Mas esse monopólio da violência do Estado ele só vai ser derrubado a partir do momento que esse controle de calibres terminar no Brasil. Não é à toa que nos Estados Unidos um civil pode comprar um fuzil e não há, né, esse monopólio do exército americano sobre a população. E é por isso mesmo que os Estados Unidos é a única nação independente, por isso aí eu tiro o Canadá, né, que é ligado ainda à coroa britânica, mas a única nação independente que não sofreu um golpe desde a sua primeira Constituição. Nunca houve uma ditadura nos Estados Unidos. Por quê? A população está armada. E se algum dia algum militar nos Estados Unidos quiser, né, dominar a população através da força, ele vai encontrar muita resistência e com calibres equivalentes para poderem usar em uma eventual batalha. Então, a força, a violência é o último recurso. E nós vemos isso aí na Venezuela hoje em dia, onde eles são tolhidos aí do uso da força e são escravizados pela ditadura do Maduro. E como a violência, o uso da força é a última etapa, né, para a sua liberdade, é importante, né, que não haja essa restrição de calibres. Então, que seja construída aí uma agenda para o futuro. Provavelmente isso não vai acontecer agora, tá? Não é uma promessa de campanha, mas que os militantes nessa área, os ativistas nessa área, tragam essa ideia para o debate, tragam isso para a sociedade, para que a sociedade possa entender que não é só dos bandidos que precisamos nos proteger. Às vezes é necessário nos protegermos do Estado também. E hoje em dia quem mantém o monopólio da força no Estado são as Forças Armadas, né, e essa restrição de calibre entra nisso aí. Bem, aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Comente aí se você é um CAC, comente aí o que você achou do projeto, do decreto. E se você não viu o vídeo de como se tornar um atirador, se você tem interesse, se você quer entrar aí para esse clube que possa ser abrangido com porte de armas, dê uma olhada no vídeo que eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário e também na descrição, onde eu fiz uma visita a um clube de tiro e um instrutor de tiro explica lá no vídeo como você pode fazer, dar início aí a esse processo para poder ter o seu CR, para você poder ser um CAC, ser um atirador e posteriormente, né, possuir aí o seu porte de armas. Foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Até a próxima. Tchau, tchau.